Olá pessoal, Londres. Estamos em um local bem interessante. Estamos bem ao lado do parlamento. Mais à frente, daqui a pouco eu mostro para vocês, temos a famosa roda gigante, Palácio de Buckingham, Big Ben. Estamos no chamado cartão postal de Londres. Já passamos por Milão, fomos a Barcelona, Madrid. De Madrid, passamos alguns dias em Portugal. Portugal, conhecemos Lisboa. Estivemos com alguns amigos ali em Lisboa. De Lisboa fomos para o Porto, para a cidade do Porto. Da cidade do Porto chegamos a Londres. Ainda temos alguns lugares a visitar. Quando decidimos fazer este percurso, quando decidimos começar a trabalhar essa ideia de conhecer alguns lugares, de passar por alguns lugares de uma forma diferente, tínhamos na mente essa ideia que já estamos a conversar há um bom tempo sobre ela, essa ideia de newtonismo. Newtonia, a capacidade que alguns seres têm de manter as suas características juvenis, mesmo com o passar do tempo. E em cada cidade dessas, em cada lugar que eu passo, eu encontro pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, senhores já e senhoras de uma idade um pouco mais avançada. Passo por alguns pontos turísticos e é inevitável encontrarmos pessoas do mundo inteiro, pessoas de todos os países, umas falando português, outras falando inglês, francês, italiano, espanhol. E aí nós vamos vendo que essas pessoas têm algo em comum. Quando você olha no semblante dessas pessoas, quando você olha bem no rosto dessas pessoas, você pode notar uma alegria diferente. Eu diria que uma alegria infantil, uma alegria juvenil. Quando elas se deparam com pontos turísticos, com locais que muitas vezes só eram vistos pela televisão, por revistas ou jornais, e agora elas entendem que estão naquele local, que presenciam de forma ao vivo aquilo, a alegria de seus rostos é algo evidente. A satisfação de estar ali é algo evidente. E eu começo a olhar o rosto dessas pessoas e começo a pensar nessa história de newtonia, nessa história de não perdermos a alegria, não perdermos o vigor, não perdermos o desejo, não perdermos as características de quando jovens, mesmo com o passar dos anos, não perdermos a alegria pela vida, não perdermos a alegria de encontrarmos coisas novas e ao encontrar essas coisas, nos alegrarmos com ela, de buscarmos a satisfação, de buscarmos o prazer da vida, de não ficarmos enclausurados, de não ficarmos parados em um único local, pensando que aquilo ali simplesmente é a vida. Eu estou num parque muito bonito, ao lado do parlamento britânico. E o interessante é que essas pessoas que buscam o algo mais da vida, essas pessoas que decidiram não se acomodar, essas pessoas que mesmo em meio a todas as coisas que podem ter acontecido com elas, continuam em busca do algo a mais. Essas pessoas estão pelo mundo inteiro. Essas pessoas são aquelas que decidiram sair do local onde estavam. Essas pessoas são aquelas que decidiram não se enclausurar, que decidiram que viver é um dom, que viver é um privilégio,
que ter prazer pela vida não é simplesmente deixar a vida passar. Não é simplesmente deixar com que os dias possam ir. Ter prazer pela vida é viver, é caminhar, é fazer muitas vezes o inusitado, é muitas vezes ter coragem de buscar o novo, de buscar o desconhecido, ter coragem de viver, ter coragem de continuar a caminhar, em vez de simplesmente ficar parado à beira da estrada. Milão nos ensinou muitas coisas legais. Barcelona, uma cidade bonita, uma cidade em constante mudanças. Madrid, uma cidade efervescente. Portugal, as origens. O Porto, o local de onde saíram as caravelas. O pois sim, és tu mesmo. A alegria de sabermos que viver não é simplesmente passar pelos dias. Eu acho que isso é uma boa ideia. Eu acho que isso é uma boa maneira de fazer com que os dias possam valer a pena. Neutonia, a capacidade que temos de permanecer vivos, a capacidade que temos de oxigenar o nosso cérebro, a capacidade que temos de termos empresas, mesmo de 40, 50, 80 anos, mas empresas jovens. A capacidade que temos de sermos líderes diferenciados, sermos líderes que não perderam a vontade de liderar, o prazer de liderar, o prazer de criar, o prazer de fazer coisas novas. É uma boa ideia. Que tal fazer ela valer a pena? É isso aí, gente. Mais coisas virão.